Vereador Rafael Bueno. Presidente, bom dia, colegas vereadores, vereadoras. Primeiro eu quero trazer um assunto, a resposta do pedido de informações que este vereador, outros vereadores também estão cobrando desde o ano passado, o vereador Chico. E fiquei feliz com essa resposta aqui que eu recebi sobre a questão da monitoria, né, que no ano passado estavam faltando mais de 100 crianças para ser assistida, né, com os monitores, mas pelo que eu vi esse ano a Prefeitura se preparou depois que o Ministério Público intercedeu junto à SMED, né, e através do inquérito civil público que foi aberto pelo Ministério Público, a SMED parece que agora está adaptada, né. Pelo que eu vi, estão sobrando cerca de 50 turnos ainda de atendimento às crianças. Então, para isso que servem os pedidos de informações, colegas vereadores, e a nossa cobrança no Ministério Público para que os problemas sejam resolvidos. Então, monitoria é um problema a menos para a gente se preocupar, por enquanto. Espero que não continue esse tema. Colegas vereadores, ontem eu prestando atenção da moça que ocupava a tribuna aqui da Câmara, a responsável pelo Banco de Alimentos, e vereadora Paula, quando ela estava saindo, eu chamei a atenção dela novamente. A senhora viu minha preocupação. E Caxias do Sul, não somente, mas o Brasil inteiro, nós passamos por uma série de conflitos sociais. Conflitos sociais estes que políticos pensam no seu bolso, não pensam na coletividade, e acabam empregando até filhas, né? E não pleiteiam os assuntos da nossa região. E alguém acaba sofrendo com isso. E quem acaba sofrendo com isso são os pobres. Os pobres, e eu volto a afirmar que a maior violência que tem no mundo é a fome, é a miséria. E Caxias do Sul não foge disso. Mesmo nós sendo um município reconhecido mundialmente pela pujança do trabalho, econômica, enfim, tem muitas pessoas passando fome, vereador Chico. Foi fechado o restaurante comunitário, as cozinhas comunitárias, o prato solidário que recolhe os excedentes dos alimentos das cozinhas industriais, distribuído às pessoas em vulnerabilidade, a refeição das 3 horas no restaurante comunitário, ali em frente aos bombeiros, foi fechado para os moradores de rua. Além dos albergues serem fechados, enfim, né, que atende esse público específico, ontem nós tivemos mais um morador de rua morto, né? O Jornal Pioneiro estampou faz uns 15 dias, que nunca na história de Caxias do Sul se viu tanto como neste ano de 2018, moradores de rua serem vítimas de fatalidade de morte, né, e morrer por causas naturais. Mas, vereador Edson, o senhor que foi secretário da SMED, né, de Educação, sabe que o município distribuía 12 milhões de refeições anualmente para as nossas crianças, através de um programa implantado pelo prefeito na época Sartori, que foi reconhecido nacionalmente, eu me lembro, que é o programa Prato Limpo, e que foi ampliado pelo prefeito Alceu Barbosa Velho, aonde na rede municipal de educação foi feito 7 tipos de programas, contemplando o EJA, Educação de Jovem Adultos, turno integral, ensino fundamental e outros cardápios para cada público, adaptado para cada público. Mas em específico da educação infantil, foi introduzido no calendário, vereador, diário da escola, 4 tipos de refeições para as crianças, cada um adaptado ao seu público. Por exemplo, tinha crianças que têm problemas, intolerância à lactose, ou não pode comer determinado alimento, também era adaptado a alimentação para essas crianças. Bom, este ano, então, com a mudança das escolas, da rede da escola de educação infantil, eu venho desde o início do ano alertando a falta de material básico na escola. Ontem recebi dezenas de mensagens de professoras de várias escolas, e eu trago relato de uma única professora que se resume nas demais. Educação infantil. Da rede de educação infantil. Além da falta de materiais, que estamos na metade do ano e não tem mais cola branca, lápis de cor, EVA, TNT, cola quente, grampo para grampeador, lápis de escrever, folha de ofício, que nós estamos comprando. Hoje fiquei sabendo que a qualidade dos alimentos diminuiu. Estão enviando alimentos mais baratos, troca de marca, que por vezes as crianças negam. Também está acontecendo a falta de comida. Exemplo, no dia que tem arroz, feijão e proteína,
as cozinheiras estão servindo apenas arroz e feijão, senão falta carne para dar continuidade aos outros dias do cardápio. Hoje as cozinheiras fizeram pão caseiro, pois amanhã não tem pão para a hora do café. No lanche é apenas um pedaço de fruta para cada um, sem poder repetir. As crianças pedem mais e não podemos dar, pois não tem. Muitas vezes a escola tira dinheiro do caixa para comprar ovos, farinha, azeite, pois muitas crianças matriculadas passam fome em casa. Os pais vêm pedir ajuda de alimentos, pois estão sem nada em casa. Enfim, até onde eu sei, a prefeitura recebe verba federal para fornecer alimentos de qualidade às crianças, e isso não está acontecendo. Estou preocupada porque desde o ano passado vejo mudanças brutais acontecerem na rede e as conveniadas apavoradas. Não sei aonde vamos parar. Quem perde são as crianças que não têm culpa do que está acontecendo. Colegas vereadores, eu chamo a atenção, vereadora, a senhora que falou aqui, Denise Pessoa, que a senhora é mãe numa criança que não tem uma alimentação balanceada hoje, atualmente, lá na base, que é na educação infantil, vai atrapalhar não somente o desenvolvimento dessa criança físico, mas também a questão cognitiva dessa criança. Porque uma alimentação balanceada garante sim a aprendizagem dela. E eu lembro, colegas vereadores, eu estudei em escola pública no Giuseppe Garibaldi, na minha época não tinha refeitório. E eu gostava eu mesmo de buscar merenda, então nós buscávamos numa bandeja, né, os pratos, e quando tinha polenta, arroz e feijão era alegria nossa. Né? Eu engordei muito no ensino fundamental. Hoje tem um refeitório, claro, toda a adequação sanitária, as exigências, né, da vigilância. Mas eu escutar de outra professora, por exemplo, dizer o seguinte: na nossa escola, o café da manhã foi um pedaço de melancia. E eles não puderam repetir melancia, porque foi mandado um pedacinho para cada um. Gente, isso é um café da manhã de crianças que passam fome. E eu não estou falando aqui do bairro Cristo Redentor, que a grande maioria das mães tem condições, mas tem muitas crianças que faltam o básico na sua residência. Eu falo de um Canyon, de um Reolon, de um Santa Fé, que os pais não têm nem para eles e a única refeição diária dessa criança é na escola de educação infantil. E como essa professora disse que esses pais imploram para as professoras se sobrou alguma coisa para eles poderem dar de alimentação talvez para um outro filho. Colegas vereadores, vereador Chico, eu chamo a atenção do senhor para que tome providência disso daqui, porque é inadmissível. Se falta material escolar o básico, é inadmissível também. Mas fazendo uma vaquinha entre as professoras, tirando do salário dela, que já foi cortado, do salário dessas professoras quase que R$1.000, elas ainda fazem uma vaquinha. Agora, quando é alimentação, é inadmissível, porque é o pobre passando fome, é o pobre que está morrendo, e isso nós não vamos admitir em Caxias do Sul acontecer. Eu não sou vereador de outros municípios, mas aqui em Caxias, a qual me compete, eu irei lutar para que isso não aconteça. Porque uma criança implorar repetir uma alimentação e não ter, ou ter melancia no café da manhã, é triste. Isso é uma parte, vereador Edson. Vereador Rafael Breno, preocupante esse assunto que Vossa Excelência traz para a tribuna. Não, mas de hoje primeiro tem que verificar a veracidade do fato, que eu acho que isso é a primeira coisa a ser investigada, porque eu lembro quando teve essa adaptação da Lei 13.019 e à época a secretária Marina esteve aqui, uma das perguntas que fiz a ela era a responsabilidade de quem ficaria a parte da alimentação, porque até para que nós possamos averiguar junto ao Conselho de Alimentação Escolar, porque se está faltando também, pelo que o senhor está dizendo, para os alunos também faltam para os professores, que têm que fazer a refeição na Escola de Educação Infantil. Então, toda essa questão que o senhor traz não é só no pedagógico, é o todo, né? Porque as escolas de educação infantil, elas têm toda essa concepção do prato limpo, que são 4 refeições a serem feitas, né? Justamente porque, para quem não sabe, até pelos próprios critérios da rede municipal, as crianças que vão para as escolas de educação infantil, salvo algumas exceções, inclusive judiciais, são crianças de vulnerabilidade social, que a oportunidade de fazer a alimentação no local, como o senhor falou que fazia isso na infância, e também esse vereador. Então, só para dizer, acho que até provocar aqui o nosso presidente, para nós darmos uma olhadinha nisso, enquanto Comissão de Educação, e entrarmos em contato com a SMED. Obrigado, vereador. Desculpa tomar seu tempo, mas acho que isso é importante. Vereador Edson, mas justamente isso, mas são de 2 regiões que não se comunicam entre elas, uma lá no Pioneiro e outra no Desvio Rio, me trouxeram assuntos similares. Mas rapidamente, por favor, TV Câmara, se puder exibir
matéria do Jornal Pioneiro, na edição do dia 13 e 4 de fevereiro de 2018. Está errado, mas é fevereiro de 2018, desculpa. Árvores são mutiladas no Cristo Redentor. Essas são umas fotos, né, que saiu no Jornal Pioneiro, na última página. E, por favor, passem as fotos. Hoje comemoram 100 dias, desde o dia que eu mandei as fotos para o Jornal Pioneiro até hoje. Só não botei os balões ali para comemorar, porque não tenho o que comemorar, porque é triste. Há 100 dias essa obra continua nessa situação. Em frente a uma escola, a escola Abramo Eberle, onde os pedestres estão correndo risco de atravessar uma rua. Essa daqui é na 18 do Forte. Fiquei sabendo, vereadora Edilau, o senhor que foi secretário, que a Secretaria de Obras se esqueceu de fazer o contrato de conserto de calçadas. E desde novembro, Caxias do Sul está toda esburacada porque a Prefeitura não fez o contrato, né, de manutenção das calçadas. E eu pergunto, aonde está o planejamento? Eu abordarei mais semana que vem sobre esse tema. Obrigado, presidente. Declaração.